Em resposta a rumores na imprensa russa de que teria fugido do país, o presidente Volodymyr Zelensky gravou um vídeo e publicou em sua conta oficial no Instagram nesta sexta-feira. Na gravação, feita do lado de fora do prédio do governo, Zelensky diz que permanece em Kiev durante os ataques da Rússia. Acompanhado de membros da sua equipe de governo, o líder ucraniano reafirma que age em defesa do país. Aspas, estamos aqui, estamos em Kiev e estamos defendendo a Ucrânia, declarou Zelensky. Fiuza. Olha, Vitor, a situação é a seguinte, a gente está diante de uma resistência impossível. Essa resistência seria possível se o Ocidente, digamos assim, se os Estados Unidos da América tivessem firmado uma progressão, né, de contraponto aos avanços do Putin, de contraponto aos avanços da China, né? Se estivesse hoje a nação norte-americana absolutamente firmada no sentido de avalista da democracia contra expansionismos autoritários. Os Estados Unidos da América fizeram o contrário disso, né? Fizeram demagogia de todas as formas. Eles não têm hoje a menor possibilidade de defender aí a legitimidade da Ucrânia, né? Porque eles estão absolutamente retirados da liderança das Nações Unidas que eles tiveram um dia, né? Eles transigiram, tanto com a Rússia, mas principalmente com a China, né? Em ocupação de espaços nas Nações Unidas, absolutamente ilegítimos, né? Você não pode ter a China considerada, não pode haver transigência com a China no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, essa ideia, isso que já foi uma realidade de uma nação que é o esteio dos valores de liberdade democráticos, isso os Estados Unidos da América e também os seus principais parceiros na Europa, eles se demitiram dessa função. Então, essa ideia agora de que vem os Estados Unidos da América, o fiel da balança, da liberdade, da democracia contra o expansionismo autoritário, olha aí os últimos anos, né? Ele não tem mais essa autoridade moral. Tudo bem, você vai dizer, não, guerra nesse nível é força contra força. Tá, mas para você reunir, para você aglutinar a quantidade suficiente de força, você tem que ter, sim, uma expressão moral, você tem que ter, sim, uma credencial desses valores que os Estados Unidos foram abandonando. E a gente fala frequentemente disso aqui, não porque a gente é chato, não porque a gente é contra o Biden ou o Obama, etc. É porque a gente está vendo que essa feira de demagogia, essa transigência com regimes autoritários, né? A gente está vendo que isso não pode acabar bem. E o Putin viu isso tudo também. Então, você imaginar agora, né, quer dizer, todos esses, quer dizer, os estados nacionais, mas também as suas instituições. Você veja o Poder Judiciário nos Estados Unidos, a complacência dele com uma eleição altamente suspeita. Isso aí enfraquece a democracia. Não adianta você ir para a rede social e ficar gritando o Biden é a solução contra o autoritarismo. A realidade não aceita esse tipo de desaforo. Então, as instituições foram se desmanchando, a circulação, o senso comum envenenado por essa imprensa falida foi também transigindo com isso, né? Você vê o que acontece no Canadá, você vê o que acontece na França, né? Quer dizer, são estados que estão aviltando seus cidadãos, fingindo que estão fazendo política sanitária, todos aí compactuando com a pior forma de autoritarismo contra a sua própria população. Vocês acham que emerge daí o Estado Nacional, um líder capaz agora de fazer frente em nome da democracia? Não, Ucrânia, fica tranquilo que nós, os democratas, vamos nos colocar, né? Segura aí, né? Falando para o presidente, esse vídeo, respondendo, né? Fica firme que nós estamos chegando. Estão chegando nada. Estão chegando nada. Vocês estão com o seu quintal sujo. Tem que primeiro limpar o seu quintal, tem que primeiro despoluir as Nações Unidas de todo o poder econômico obscuro, autoritário, fantasiado aí de
de coqueluche moderninha, capitalismo pirata, isso tudo é veneno. Agora, é isso, eles estão tentando, como eu falei anteriormente, juntar os cacos aí em cima da hora para ver se emerge esse contraponto democrático que vai salvar a autonomia de um Estado. Eu acho, no curto prazo, muito pouco provável. Diga, Zé. Olha, essa situação do Zelensky ela é complicada até pela falta de experiência e de um currículo político. A democracia é perfeita, né? É um regime que é o melhor, né? Mas tem os seus deslizes. Por quê? Pode acontecer o que aconteceu na Ucrânia. É um roteirista, um humorista de TV que chegou à presidência da República pelo voto popular, mas que agora tem que lidar com uma guerra. E o discurso dele é pronto, é de que não se trata de uma decisão sobre o futuro do país, sobre o futuro da Ucrânia. Ele está exportando o discurso. Ele é advogado, sabe o que fala, e dizendo que a decisão é sobre o futuro da Europa. Esse discurso do Zelensky mostra que não pode ficar sozinho e não pode deixar o Putin prosseguir. E exatamente por isso a OTAN está se armando e protegendo ali a linha da Ucrânia. Não há sinais claros de que haverá intervenção, a não ser um caso de algum ataque a tropas da OTAN, né? Agora os Estados Unidos reforçando economicamente, mandando recursos e tropas, soldados, equipamentos de guerra, né, para a região, a não ser que a tropa da Rússia ataque o pessoal da OTAN, aí sim pode haver um retorno. E também a análise de que o Putin, ele desenvolvendo todo o esforço para invadir a Ucrânia de uma maneira tão total, né, fazendo esse cerco, o encurralamento, isso aí pode enfraquecer a própria Rússia. Se houver qualquer ação na Rússia, no Kremlin, aí a Rússia não terá a mesma força de defesa que teria se não houvesse a guerra. Então, é por isso que ninguém sabe exatamente como uma guerra pode terminar, porque, por enquanto, a Ucrânia está sozinha, né? A ideia ali é porque perceberam que a Europa estava fragilizada, não se pode correr esse risco, e a OTAN decidiu se resguardar. Então, foi boa mesmo essa passagem dele dizer que ficou no país, pelo menos isso. Pelo menos isso. Eu repito aqui uma frase do presidente americano Joe Biden sobre o Afeganistão. Ninguém reagiu. Os talibãs chegaram e ocuparam. Aí é o argumento. Veja bem, se nem os afegãos reagiram e lutaram, por que os Estados Unidos iriam dispersar uma força, levar uma força para recuperar o Afegão? Talvez os próprios moradores não queriam, né? Então, ele está dando uma demonstração, o presidente Zelensky dando uma demonstração de que pretende resistir, está no país, diz que a família dele também está lá, é o alvo do Putin, não tem a menor dúvida disso, né? Ele está lá e tenta resistir o máximo possível, porque um dia a mais, um dia a menos, isso é muito importante numa guerra. Então, esta é uma situação em que o presidente foi eleito pelo voto popular, mas não tem aquela força que um presidente da República tem que ter. Eu fico com a frase de que a presidência da República, muito usada por Olavo de Carvalho, a presidência da República não é o poder, mas é o caminho, uma fonte de se chegar ao poder. Acho que o Zelensky não tinha ainda feito esta raiz e conseguido chegar ao poder na Ucrânia. É uma dificuldade muito maior e uma fragilidade que o Putin percebeu. Augusto. Olha, o Putin espanca a verdade ao dizer que se sentiu ameaçado pela possível entrada, pelo possível ingresso da Ucrânia na OTAN. A OTAN, repito, é uma organização defensiva. Ela age defensivamente. Então, se a Ucrânia fosse ameaçada, pertencendo à OTAN, a OTAN, a Organização Tratado do Atlântico Norte, né, teria de reagir militarmente. Agora, isso só teria acontecido se o Putin invadisse, né, como fez agora a Ucrânia. Se ele vivesse em paz
com a Ucrânia, né? Se houvesse uma democracia na Rússia e os dois povos continuassem se entendendo, como vinham se entendendo até recentemente, não haveria nenhum problema. Então ele alega um temor que não tem pertinência, não faz sentido, ele mente. Agora, o problema é que o Putin não vai parar. É isso que deve ser discutido. Os Estados Unidos, eles são vistos aí pela esquerda brasileira como a polícia do mundo. Não é isso. Não é isso. Não faz sentido. Não importa que há poucos anos a Ucrânia fizesse parte da União Soviética. O Uruguai já foi, no começo do século XIX, a província cisplatina, pertencia ao Brasil. É como se um presidente brasileiro resolvesse invadir o Uruguai por se sentir ameaçado pela Argentina. Digamos assim. Então não existe isso. É uma conversa cínica. E eu fico muito impressionado porque morrem os jovens, né? Os que fazem a guerra não morrem. Eles mandam no seu lugar garotos aí de 18, 19 anos que ficam atirando, né? Ou disparando bombas contra pessoas que eles desconhecem, não odeiam, nem sabem quem são. E essa é a guerra. A guerra é feita pelos que não morrem, pelos que não se expõem a nenhum tipo de risco. E isso que também não faz sentido. Bom, e a partir de agora a gente dá as boas-vindas para Ana Paula Henkel, que chega aqui à bancada para completar o nosso time. A Ana que não está sozinha. Hoje, ao lado dela, o Paulo Figueiredo Filho, que vai participar também da edição de hoje do Pingos, vai nos ajudar com as análises. Oi, Augusto. Por favor. Um abraço para eles, beijos. Só vai dizer o seguinte, eu tenho um ponto de referência que nunca falha, né? O PT é a favor da invasão. Eu sou contra, só posso ser. Isso aqui para responder aos que acham, né, que tem que justificar o Putin e tal. O PT está a favor. O PT já acertou alguma até hoje? É isso. Agora sim, Ana Paula Henkel e Paulo Figueiredo Filho se juntando aqui à nossa bancada. Sejam bem-vindos. Paulo, Ana, bom tê-los aqui, hoje lado a lado aí no CIPEC, né? Começo com você, Ana, sua análise aí sobre os novos passos desse conflito, tudo que aconteceu nesta sexta-feira, o governo Putin falando na possibilidade de trazer para o lado de Moscou os militares ucranianos. O governo ucraniano garante que ainda há resistência. O presidente Volodymyr Zelensky gravou um vídeo, postou nas redes sociais, mostrando que continua na capital Kiev. Como é que você está vendo essa escalada do conflito? Boa tarde para você, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor. Boa noite, Zé, Fiuza, querido mestre Augusto Nunes. Boa noite para a nossa audiência maravilhosa. Hoje eu estou aqui com o Paulo, estamos no CIPEC, né, que é a Convenção Conservadora Americana, uma convenção muito famosa, tem uma tradição de muitos anos. E, obviamente, que o assunto aqui, durante todo o dia, desde ontem, a convenção começou ontem, vai até domingo. Amanhã, Donald Trump estará falando aqui na convenção. E o assunto não poderia ser outro, né, Vitor? Hoje, às 11 da manhã, horário local, Mike Pompeo, ex-secretário de Estado do governo Donald Trump, falou durante mais ou menos 1h e 15 numa palestra e não tinha como o assunto ser outro. E ele expôs exatamente aí o perigo que Vladimir Putin sempre demonstrou ter, mas que, de alguma forma, na administração Trump, ficava um pouco mais contido, um pouco mais tímido, exatamente porque a administração mostrava a força, né, manter a paz através da força. O que fica na dúvida é que há muitos congressistas republicanos aqui, senadores, deputados, e ainda existe o questionamento de até onde Vladimir Putin vai chegar. Ele é um grande ponto de interrogação. O Mike Pompeo disse isso hoje na palestra dele, que ele nunca deixou de ser um ponto de interrogação nos 4 anos da administração Trump. Porém, existia, por incrível que pareça, por mais que a narrativa da imprensa fosse de que Donald Trump iniciaria a Terceira Guerra Mundial, que ele era provocador, foi uma administração muito diplomática. E isso agora, infelizmente, parece que esse legado dessa diplomacia da administração Trump, muito pelas mãos aí
do ex-secretário de Estado Mike Pompeo. Parece que isso agora volta para a estaca zero. Vitor. Queremos ouvi-lo também, Paulo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vitor. Boa noite, queridos Fiuza e Augusto. Boa noite para a audiência do Brasil. Um prazer estar aqui de volta ao Pingos. O que mais se fala aqui na convenção, na maior convenção conservadora do mundo, temos presenças aqui. A convenção acontece na Flórida, nos Estados Unidos, mas ela tem a presença de personalidades do mundo inteiro, inclusive do Brasil. O deputado Eduardo Bolsonaro é um dos palestrantes, a deputada Carla Zambelli também está participando do evento, uma presença bastante grande de brasileiros. Dentre os americanos, uma coisa que foi muito forte no discurso do Mike Pompeo, e é uma opinião que é basicamente unânime aqui dentro da convenção, é a posição de fragilidade em que os Estados Unidos se encontram. A posição de um país que é liderado por um presidente que está débil física e mentalmente e que goza de níveis de popularidade muito baixos. Ele hoje tem, diariamente as pesquisas mostram uma queda na popularidade dele. Hoje, uma pesquisa divulgada hoje de manhã mostrou que 65% dos americanos desaprovam a forma como o presidente tem conduzido essa crise. As apostas dele em todo momento eram na dissuasão, que a ameaça de sanções à Rússia seriam o suficiente para dissuadir o presidente Vladimir Putin de uma ação. Essas apostas falharam miseravelmente e as sanções que foram adotadas foram sanções consideradas aqui pelos republicanos e pelos conservadores presentes na convenção brandas. Nem o SWIFT, né, que é o sistema bancário internacional, a Rússia não foi retirada do sistema bancário internacional, que é algo que basicamente criaria um muro em volta da economia russa, ou mesmo a importação de petróleo por parte dos países europeus e dos Estados Unidos, de petróleo vindo da Rússia, tampouco foi interrompida. Então, até uma declaração ficou bastante famosa aqui na Fox News nos Estados Unidos, de um congressista ucraniano, dizendo que, a partir de agora, qualquer gota de petróleo importada pelos países europeus e americanos carrega também gotas de sangue do povo ucraniano.